Breaking news, Sean P. Diddy Combs has been arrested and indicted on federal charges. For decades, Diddy abused, threatened, and coerced women and others around him to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution, that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics. He was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs. They seized firearms and ammunition, including 3 defaced AR-15s and a large capacity drum magazine. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. Um dos rappers e empresários mais bem-sucedidos das últimas décadas foi preso no passado dia 17 de setembro e acusado de crimes muito graves que podem fazer com que ele passe o resto da vida na prisão. Falamos de Puff, também conhecido como Diddy. O rapper norte-americano é um dos empresários mais bem-sucedidos no seu ramo. Mas agora ele tem estado no centro de várias polémicas após ser acusado por dezenas de pessoas de abusos sexuais, agressões e até sequestro. Após meses a ser acusado por várias vítimas e como muitos já previam, Diddy foi preso no passado dia 17 de setembro após uma longa investigação. Há cerca de 6 meses foram realizadas buscas em algumas das suas casas e o FBI apreendeu material relacionado com o caso. Agora, ficamos a saber o que foi apreendido nas casas do rapper e quais as provas que a polícia tem contra ele. O mais provável é que Puff seja condenado a uma pena bem pesada e passe o resto da vida na prisão. Neste vídeo, vamos explicar tudo o que precisas saber sobre este caso. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa o teu comentário e subscreve ao canal. Agora, vamos ver os vídeos sobre a prisão de Puff no passado dia 17 de setembro e depois explicar todos os detalhes que foram divulgados sobre os crimes cometidos pelo rapper. Breaking news, Sean P. Diddy Combs has been arrested and indicted on federal charges. Sean Combs has now officially been charged with a number of federal crimes. Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel this evening. The disgraced music icon has faced startling allegations for months of rape, sexual assault, physical abuse, gun trafficking, and drug trafficking. The indictment was unsealed on Tuesday, giving us a better look at prosecutors' case. The charging documents come out swinging, starting right away, saying that for decades, Diddy abused, threatened, and coerced women and others around him to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. Diddy foi finalmente preso em Manhattan no passado dia 17 de setembro. O FBI passou meses a fazer investigações, buscas e interrogatórios a pessoas que estão de alguma forma ligadas aos crimes que o rapper cometeu. E agora, os procuradores sentem que têm provas suficientes para garantir que ele vai passar o resto da vida atrás das grades. Mas afinal, quais são as acusações contra Diddy, quais as provas e quem são as vítimas do rapper que alegadamente aterrorizou muitos na indústria da música nas últimas décadas? A polícia deu uma conferência de imprensa onde respondeu a várias perguntas dos jornalistas e explicou ao detalhe as acusações contra ele. O que vamos ver agora são os momentos mais importantes da conferência. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution,
The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Nos documentos oficiais deste caso, podemos ler que Diddy é acusado de usar o seu império e aqueles que trabalham para ele como uma organização criminosa com o objetivo de cometer vários crimes para o seu próprio benefício. Entre os crimes mencionados pela polícia estão tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, fogo posto, suborno e obstrução à justiça. Uma vez que o rapper é acusado de ser o líder desta organização, ele foi acusado de violar a Lei RICO. Puff é acusado também de usar violência e intimidação para abusar das suas vítimas. Falamos de abusos verbais, físicos e sexuais, que, segundo a polícia, repetiram-se durante décadas. Segundo a acusação, todos estes crimes foram cometidos para sua própria gratificação sexual. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Those individuals allegedly included high-ranking supervisors in the business, personal assistants, security staff, and household staff. Nos documentos oficiais deste caso, podemos ainda ler que Puff agrediu diferentes mulheres de diversas formas, desde socos, chutes e até atirando objetos contra elas. Os procuradores falaram ainda de um caso onde uma mulher foi impedida de sair de um hotel onde estava com Puff. Ela foi violentamente agredida pelo rapper. Apesar de não mencionarem o nome da vítima, sabemos que a polícia fala do caso de Casey, a ex-namorada do rapper e a primeira a apresentar queixa contra ele. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016, that conduct was captured on video and later reported in the media. Specifically, Combs kicked, dragged, and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel when the victim was attempting to flee. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. Os procuradores responsáveis por este caso alegam que Puff não agia sozinho. Ele contava com a ajuda de pessoas que trabalhavam para ele e até da sua própria família para cometer estes crimes. E foi por este motivo que ele foi acusado de ser o líder de uma organização criminosa que agia com o fim de explorar e abusar sexualmente de várias mulheres ao longo dos últimos anos. Diddy foi acusado de violar a Lei RICO e isso piora bastante a sua situação. Como sabemos, as penas associadas à Lei RICO são sempre muito pesadas e é sempre muito difícil escapar a uma acusação como esta. Outro tema que chamou a atenção de todos foram as festas organizadas por Puff, que segundo a polícia eram chamadas de freak-offs. A acusação diz que o rapper gravou todas as festas onde prostitutas eram contratadas para entreter os convidados. Estas festas chegavam a durar dias e por vezes até mesmo semanas. A polícia revelou também que Puff oferecia drogas e álcool àqueles que participavam nas festas para mantê-los sob o seu controle. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics,
which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. Nos documentos oficiais deste caso, ficamos a saber que quando as mulheres não concordavam em participar nas festas de Puff, ele usava várias formas de convencê-las ou obrigá-las, incluindo ameaças e violência ou até mesmo promessas como oportunidades na carreira. O rapper monitorava cada passo das suas vítimas, criando uma atmosfera de medo que fazia com que elas obedecessem a todas as suas ordens. A polícia alega ainda que muitas pessoas foram agredidas violentamente ao longo destas festas à frente de todos os convidados. Segundo eles, o rapper chegou a usar armas de fogo para intimidar as suas vítimas. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Como já mencionamos em outros vídeos sobre este caso aqui no canal, foram feitas várias buscas em algumas casas de Puff. Na altura, a polícia não revelou quais as provas que foram recolhidas dos locais, mas na conferência de imprensa a acusação falou um pouco sobre isso. Segundo eles, foram recolhidas algumas provas que vão ajudá-los a mandar Puff para a prisão para o resto da vida. Entre estas provas foram encontradas armas de fogo, munições, mas mais importante, fotos e vídeos das festas organizadas por Puff, onde, segundo a polícia, podem ser identificadas várias celebridades bastante conhecidas. As part of this investigation, in March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residences in Miami and Los Angeles. They also executed a warrant for Combs' electronic devices. During those searches, agents seized evidence of the crimes charged in this indictment. They seized firearms and ammunition, including 3 defaced AR-15s and a large-capacity drum magazine. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. Parece que a casa finalmente caiu para Puff. Ele está preso desde o dia 17 de setembro e o juiz já negou o pedido de fiança. O rapper provavelmente vai decorrer desta decisão, mas o mais provável é que fique na prisão pelo menos até ao julgamento começar. E pelo número de testemunhas e provas que a acusação tem contra ele, o mais provável é que ele passe o resto da vida na prisão. Afinal, todos os rumores que corriam na indústria durante anos parecem ser verdade. Puff realmente abusou sexualmente de várias mulheres ao longo das últimas décadas. Mas agora está na hora dele enfrentar a justiça e, se condenado, terá de assumir a responsabilidade pelos crimes que cometeu. Aquele que há alguns meses atrás era um dos rappers e empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, agora parece ser um dos homens mais odiados do país. São muitas as pessoas que esperam ansiosamente pela queda de Puff por tudo o que ele fez nos últimos anos. Este julgamento ainda não tem data marcada, mas o mais provável é que demore bastante a começar. Quanto a nós, vamos estar atentos a todas as atualizações sobre este caso para que possamos manter-vos informados. Subscreve ao canal e ativa as notificações para seres avisado sempre que lançarmos um vídeo novo. Não te esqueças também de seguir a nossa página no Instagram, onde divulgamos a marca de roupa que criamos inspirada no canal. O link está na descrição.